Eu vou passar os anúncios aos irmãos. Glória a Deus. Quinta-feira, irmãos, teremos culto ao Senhor às 19h30. Também não falte em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira, às 19 horas, nosso grupo de intercessão estará aqui na igreja. Você também é convidado a participar, a fazer parte dessa equipe que tem dedicado tempo na intercessão, amém, da igreja, de todos os irmãos. Sábado agora, nós teremos culto às 19h30 também. Não temos cultos dia de sábado, mas especialmente nesse sábado teremos o culto de missões. Será o primeiro culto de missões da nossa igreja. O pastor Alexandre Ferreira estará conosco, ministrando a palavra. Nós vamos falar um pouco mais sobre o trabalho que está sendo realizado lá em Moçambique, na África. Então, não falte, em nome de Jesus. Preciso dos irmãos aqui. O pastor Alexandre fez um grande esforço para estar conosco. Então, que nós possamos estar aqui, ouvir a palavra de Deus, né, e se importar com os nossos irmãos que estão lá do outro lado do mundo. Amém? Domingo, culto ao Senhor às 9 da manhã. Segunda-feira temos o projeto de distribuição de marmitas às 18h30 também. Ontem foi uma grande bênção, bastante irmãos presentes, fiquei muito contente com isso. Na próxima segunda estaremos lá novamente, no mesmo horário, 6h30, fazendo o trabalho, amém? Segue também a programação na rádio às 21 horas, na segunda. E o culto de comunhão, que é sempre esse domingo próximo, será realizado lá no sítio do irmão Jefferson, às 10 da manhã o culto, amém? Teremos o culto, almoçaremos juntos lá pela graça do Senhor. Então não falte também neste culto, amém? É o único culto que nós temos condições de estar reunidos juntos, toda a igreja.
E 4 de outubro inicia-se as aulas das crianças, amém? Eu queria pedir a ajuda dos irmãos, se os irmãos souberem de lugares que vendem mesas, cadeiras infantis, né? Não essas de plástico que não dura muito tempo, né? Uma qualidade um pouco melhor, de ferro, enfim, pode até ser de plástico, mas que seja boa, né? A gente está procurando alguns lugares aí, até então achamos algumas coisas, porém, né, a gente que fora do valor ideal. Então, os irmãos que souberem aí, puder dar um toque para nós, servirá de bênção, amém? E o encontro das irmãs, né, já estamos aí na metade do mês de setembro. As irmãs que não confirmaram, confirmem a sua presença, amém? Será em novembro, será uma grande bênção, você não pode perder. Então, até o dia 30 de setembro é a confirmação para que você possa participar do encontro, amém? Glória a Deus. Mateus 3, verso 13 ao 17, amém? Nós vamos ler juntos. Glória a Deus. Mateus 3, verso 13 diz assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Amém? Senhor Jesus, Deus soberano e eterno, mais uma vez em Tua presença estamos, ó Deus, para ministrar a Tua palavra. Começando por minha vida nessa noite, tem misericórdia de nós, Senhor, para que possamos ouvir o Teu Evangelho, para que possamos compreender a verdade das Tuas sagradas Escrituras, crescermos em graça e conhecimento. Convença-nos, Senhor, nessa noite também da necessidade que temos do Senhor. Toca os nossos corações, Senhor. Visita-nos com gloriosa, Senhor, manifestação de poder, trazendo convencimento, despertamento, Senhor Jesus, entendimento da Tua palavra. Que a Tua graça, meu Senhor, transborde nessa noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens numa escura azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego
mais uma rica, preciosa oportunidade em Sua presença. O Senhor Jesus é maravilhoso, amém? Vamos retornar ao Evangelho de Mateus essa noite. Semana passada temos uma pausa devido à necessidade surgida em relação aos nossos irmãos na África. Mas hoje, pela graça do Senhor, nós vamos meditar um pouquinho sobre este tema, que é o batismo do nosso Senhor Jesus, amém? Alguns acontecimentos ocorreram aqui após o batismo, e nós vamos tentar identificar aqui, pela palavra do Senhor, por sua graça, o que significa todas essas coisas que ocorreram no batismo do nosso Senhor Jesus, amém? É costume, os unicistas pouco falam sobre esse evento. É um dos textos muito utilizados para se defender a doutrina da Trindade. Eu confesso também que eu não tinha muito entendimento sobre algumas questões aqui, Tinha algumas coisas que eu defendia como tese, para a unicidade, porém há mais coisas que nós podemos utilizar e compreender relacionados com esse texto. Por isso a importância de nós seguirmos estudando a palavra do Senhor, porque é a única forma de nós crescermos na conhecimento, amém? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ideia principal defendida por nós, unicistas, relacionados com esse texto, é que tudo o que ocorreu aqui era para que João Batista tivesse plena certeza de que Jesus era o Messias. Essa é a ideia central aplicada pelos unicistas. O que era de fato necessário que ocorresse, nós vamos ver à frente isso, porém há muito mais coisas que nós podemos compreender nesse texto. Se nós analisarmos o que ocorreu antes do batismo do Senhor, nós vamos ver o desespero de João Batista quando Jesus chega diante dele. As palavras de João Batista, conforme nós lemos aqui, era: eu preciso ir até ti e tu vens a mim. Reconhecer quem era aquele homem que ali estava, não apenas um homem comum, mas aquele que veio como Deus encarnado. No Evangelho de João, capítulo 1, 29, nós vemos as palavras de João Batista dessa maneira quando Jesus se aproxima dele: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essas palavras foram ditas antes do batismo e antes dos acontecimentos que ocorreram após o batismo do Senhor Jesus. Então, se nós apenas sustentarmos a tese, defendendo aquilo que nós cremos, como o tema principal, a revelação a João Batista de Messias, ela nos mostra um pouquinho de fraqueza e também falta de preparo, porque já antes do batismo ele já sabia quem era o Senhor Jesus. Ele já sabia, ele reconheceu isso. Essas palavras que lemos nessa noite. Então, acredito eu que mediante a palavra do Senhor nós podemos aprender um pouco mais sobre tudo o que aconteceu nessa ocasião relacionado com o Salvador do mundo. Nós vemos agora João diante daquele a quem ele havia anunciado durante todo o seu ministério. Todo o tempo que João Batista gastou no deserto proclamando a vinda do reino dos céus, pregando as boas novas ao povo, era para preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo. A atitude de João de desespero ao se deparar com um grande eu sou em sua presença, ao contemplar o Senhor Jesus Cristo vindo até ele, nos mostra algo maravilhoso para nós iniciarmos aqui. João já dizia que ele não era digno sequer de desatar as sandálias do seu Senhor, quanto mais batizado então. Todos nós sabemos que o batismo de João era um batismo de arrependimento.
Aquele que estava ali para ser batizado agora não tinha do que se arrepender. Nele não havia pecado algum. O escritor aos Hebreus deixa isso claro, se não me engano, no capítulo 4, ele fala que ele passou pelas mesmas tentações que nós, seres humanos, porém, sem pecado nenhum. Ele era o puro, o sacrifício puro. Ele não tinha do que se arrepender. Então João, ele vê aquela situação e ele já começa a se desesperar. Porque João precisava do Senhor, não o Senhor de João. Algumas coisas são ditas sobre a atitude de Jesus ir até João. Vamos destacar aqui duas situações que eu creio que seriam importantes para conhecimento. Tanto William Barclay quanto John MacArthur, nos comentários bíblicos que eles escreveram, eles nos ensinam que no início da igreja, né, logo após ali, no primeiro século ali da igreja, existia um livro apócrifo, que era o Evangelho segundo os Hebreus. E neste livro sugeria a ideia de que Jesus foi ser batizado porque sua mãe e seus irmãos insistiam com ele para que se batizasse. Está escrito dessa forma, então, neste livro apócrifo. É um livro não canônico que não faz parte da Bíblia. Diz assim o texto neste livro: Eis que a mãe de nosso Senhor e seus irmãos lhe disseram: João batiza para o perdão dos pecados, vamos para que nos batize. Mas Jesus lhe respondeu: Que pecados cometi para ir e ser batizado por ele? A não ser que essas coisas sejam um engano, fruto de minha ignorância. O que é claro que não foi por isso que Jesus foi ser batizado. Não foi porque sua mãe pediu ou os seus irmãos. Este não é o motivo real do batismo de Jesus. Nós já aprendemos aqui, relacionado com aqueles que dizem algo sobre Jesus, né, as crenças sobre Jesus Cristo, sobre aqueles que ensinavam que no momento do batismo Jesus se tornou um ser divino, né? Algumas doutrinas, algumas teses no início dos séculos também, o gnosticismo, dentre outras, ensinavam que no ato do batismo Jesus se tornou um ser divino. Até ali ele era apenas um homem comum, o que a Bíblia também deixa claro que não é desta forma, né? Pois dentro do ventre de sua mãe Maria ele foi reconhecido por Isabel como Senhor dela. Então, desde quando ele foi gerado, ele era Deus. Ele não se tornou Deus ao longo dos anos. O fato é que esse assunto gerou muitas situações, muitas interpretações. Eu estudei bastante sobre este tema, confesso que estou bastante nervoso, porque é um tema um pouco delicado de se tratar, mas nós vamos destacar aqui as questões mais coerentes e bíblicas que nós podemos aplicar relacionados a esse texto. Ao pensarmos sobre essa situação, assim como todas as outras registradas na Bíblia, nós devemos ter um tanto de seriedade e levar muito a sério o que está escrito nesses versículos. É tão importante este ato que ele foi registrado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João registraram o acontecimento de Jesus, dando ênfase a isso, demonstrando então que era algo extremamente importante. A primeira coisa que nós podemos observar aqui no versículo 13 é que Jesus foi até João no momento oportuno. Era o momento de Jesus se apresentar ao povo agora. Havia chegado a hora do Senhor iniciar o seu ministério. Como nós bem estudamos a semana retrasada, falando sobre o ministério de João Batista, a função dele preparar o caminho para o Senhor. Ele era a voz que clamava no deserto, que anunciava o arrependimento, dizendo que o reino dos céus estava próximo. Nós vimos que João veio para uma simples situação: cumprir o seu ministério e logo sair de cena. Ele não estava ali para implantar a sua própria igreja, ele não estava ali para ter os seus próprios seguidores, né, o seu grupo de seguidores. Ele estava ali simplesmente
e depois deixaram que o Senhor Jesus Cristo cumprisse então o seu ministério. João executou com excelência a sua função, o seu ministério. Ele fez toda essa ação chamando um povo que outrora estava distante do Senhor. Vimos que há 400 anos Deus não falava, não existia profeta, e neste momento João Batista surgiu, trazendo o povo para perto de Deus com a pregação que ele ministrava. Ele enfatizava a necessidade do arrependimento, do perdão de pecados, pois esta era a única forma do pecador se reaproximar de Deus. Neste momento em que Jesus aparece, o ministério de João, ele estava em evidência. Os versículos que as multidões ele para João ouvia uma mensagem verdadeira, genuína do Evangelho de Cristo, seus pecados, e eram batizados por ele. Ali havia de todo tipo de gente, havia fariseus, saduceus, havia membros importantes do Sinédrio, membros do cartel religioso daquela época. E então Jesus aparece neste exato momento, no momento em que as multidões estavam ali para ouvir a mensagem de João. O verso 13 destaca isso, que Jesus, ele apareceu do nada, ele não marcou um horário, ele não avisou a João, ele simplesmente foi. E apareceu no momento em que o ministério de João estava em evidência e também estava se findando. João já havia cumprido o seu ministério. Ele já havia preparado o caminho para o Senhor. E agora era a hora de Jesus dar sequência à obra redentora a qual ele veio realizar. Então, Jesus aparece exatamente neste momento. Todos que estavam ali puderam contemplar aquele que foi até João. João não escondeu. João demonstrou a todos que ele era o prometido. João deixou claro que era ele o que batizava com o Espírito Santo e com fogo. Que era ele, que ele não poderia sequer levar as suas sandálias. E ali estavam as multidões ouvindo tudo isso. Não era apenas um homem comum, mas o Deus encarnado, o prometido, o Messias. E foi nesse momento então que Jesus começou o seu ministério. Era o tempo então de Jesus se revelar ao povo. Nós vimos aqui que pouco se fala da infância, da juventude e da fase adulta do Senhor Jesus Cristo. Ele ficou lá na sua cidade, Nazaré, viveu como um cidadão comum, mas agora havia chegado o momento de ele se apresentar como o Rei dos Judeus, como o Deus encarnado. Era tempo com o seu povo, aqueles aos quais o Senhor veio para salvar. Cristo já havia cumprido aquilo que a lei ordenava. Ao 8º dia havia sido circuncidado. Ele já havia sido apresentado ao templo aos 12 anos, e ele discutia com os mestres a palavra de Deus. Ele estava pronto. O batismo ainda não era algo instituído, ainda não havia sido ordenado pelo Senhor. Nós vemos lá na frente que depois o Senhor Jesus dá a ordem para que realizasse então o batismo. O batismo que temos aqui de João era um batismo que estava preparando, era um batismo momentâneo, tanto que em Atos 19 os discípulos de João tiveram que receber o nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, porque o batismo de João era um batismo preparatório. A intenção de João era levar os pecadores ao arrependimento, para que eles pudessem então receber o perdão de pecados. O propósito do batismo de João era apenas levar o povo de volta para o Senhor. E vinham inúmeras pessoas, milhares de pessoas vinham até ele e eram batizadas por João. João incentivava essas pessoas a darem frutos dignos
de arrependimento, deixando claro que o ato, o ritual do batismo em si não tem poder para transformar. O que nos transforma é o Espírito Santo de Deus, nos faz novas criaturas. Nós podemos ser batizados e continuar vivendo uma vida desgraçada, se o Espírito de Cristo não nos transforma. Por isso que há necessidade de demonstrar os frutos de um arrependimento. Então foi exatamente neste momento que o Senhor apareceu, no momento em que o povo estava com seus olhos, com seus corações voltados para o Senhor, quebrantados, arrependidos, confessando os seus pecados. Era óbvio que havia muitos religiosos, era óbvio que havia muitos que estavam ali apenas por causa do movimento, mas haviam ali pessoas sinceras, haviam ali pessoas que haviam sido transformadas, que estavam compreendendo a mensagem anunciada por João. Então Jesus vem até ele para receber este batismo, batismo ao qual não era necessário, tendo em vista que ele não era pecador igual aos outros, tendo em vista que ele não tinha do que se arrepender. É por isso que o versículo 14 fala dessa forma: João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Não há dúvidas de que o Senhor Jesus Cristo era o grande rei. Agora João estava contemplando com os seus olhos aquele que ele havia anunciado durante todo o seu ministério. João jamais havia negado o batismo para alguém que ia até ele. Todos os que iam recebiam o batismo ministrado por João, exceto os fariseus hipócritas que ele repreendia com a palavra do Senhor. Mas agora estava diante de João o seu mestre, aquele que o havia chamado para preparar o caminho para a grande manifestação do grande e eterno Deus. E João então ele se desespera diante dessas coisas. Podemos chamar a atenção aqui, irmãos, sobre como a Bíblia enfatiza o desespero de homens comuns e pecadores ao estar diante do glorioso Deus. A Bíblia é clara quando mostra esses homens contemplando a face do Senhor. Todos eles em comum acordo se desesperaram, porque eram homens caídos, pecadores, e não tinham dignidade de estar diante do Santo. João Batista agiu da mesma maneira. Hoje nós vemos as pessoas fazendo piadas. Hoje as pessoas não tremem ao estarem em culto porque acham que é tudo comum. Não é comum. Aqui é um Deus soberano que tem todo o poder nos céus e na terra, a qual os anjos estão diariamente conclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, se você vai à presença de Deus e não há sequer um temor, um mínimo de temor, é sinal de que você não sabe quem é Deus ainda. Porque todos os registros, nós vemos homens desesperados. Isaías caiu chorando, desesperados, gritando: ai de mim. João Batista, ao ver o Senhor vindo para ser batizado, ele questiona: não, eu é que preciso ser batizado por ti. Paulo, quando cai lá aos pés do Senhor, o apóstolo João, na revelação do Apocalipse, cai aos seus pés como morto. Ezequiel cai também quando abre-se a visão gloriosa dos céus para ele. Mas hoje não. Hoje nós vamos à presença de Deus de qualquer forma. Hoje nós não nos preparamos para o culto. Hoje nós não oramos para estar na presença do grande rei. Há algo de errado nisso. Alguns acreditam que pode tratar então este Deus que é santo de qualquer maneira. Só que aqui em destaque, irmãos, nós temos aqui o maior de todos, segundo as palavras de Jesus. Jesus disse que ninguém dos que haviam nascido era maior do que João Batista. E este que era o maior de todos, segundo as palavras de Jesus, não se considerava ninguém. Se considerava um miserável, um necessitado, um desesperado pela graça e pela misericórdia de Deus. Então ele se humilha.
Porque era ele que precisava de Jesus e não Jesus que precisava dele. Essa é a resposta de um cristão verdadeiramente convertido. Eu preciso de ti, Senhor. Ele não precisa de mim. Por sua graça me chama. Irmãos, esse é o maior presente que nós recebemos. É tão maravilhoso pensar nisso. Porque quando eu olho para a minha vida, você deve olhar para a sua vida, não tenho que ficar falando da sua vida, mas eu tenho que falar da minha vida. Um desgraçado, um miserável, perdido, e vejo a graça de Cristo. Ele nunca precisou, ele não precisa. Ele é Deus soberano. Basta ele dar uma ordem, tudo acontece. Mas por sua graça não, ele nos chama. E a contrapartida do cristão, conforme nós podemos aprender aqui com João Batista, é que ele tem essa certeza. Ele precisa de Deus, não Deus é que precisa dele. Nós temos um costume muito triste, é ensinado isso em diversas igrejas, de que nós somos tão valiosos, somos tão raridade, que se nós não fazermos, os planos de Deus vão ser frustrados, e não vão, meus irmãos. Deus é soberano. Nós já estudamos aqui sobre os atributos de Deus, e uma das coisas que nós estudamos aqui é que Deus é imutável. Nada do que nós podemos fazer vai influenciar no caráter de Deus. Ele vai continuar sendo Deus, seja você obediente ou não. Ele vai ser glorioso para sempre, porque Ele é de eternidade a eternidade. Então essa é a primeira situação que nós podemos observar. A segunda situação é o motivo central do batismo de Jesus. Nós podemos ver aqui no verso 15. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. O motivo principal de Jesus ter ido até João, ser batizado por ele, está aqui: para cumprir toda a justiça. Ele não veio para abolir, ele veio para cumprir a lei. Não é isso que Cristo diz? Esta frase deste versículo resume todos os acontecimentos relacionados com este livro. Todos. O Espírito descendo em forma de pomba, a voz que falou do céu, tudo se resume nisso: para se cumprir toda a justiça. Veja que interessante o que nós podemos aprender com o batismo de João. Até este momento, os judeus, eles nunca haviam se submetido ao batismo. Eles não passavam por isso. Era um ritual que eles conheciam, era utilizado por eles, porém, o judeu descendente de Abraão, ele não se batizava. O ritual do batismo, aqui ministrado por eles, era somente para aqueles prosélitos, que se convertiam ao judaísmo. Aqueles que eram de outras nações, então passavam a servir o único Deus, estes eram batizados. Mas o judeu mesmo, não passava por isso. Eles batizavam os prosélitos porque diziam que a vida que viviam outrora, servindo aos outros deuses, a vida pecaminosa deles era extremamente manchada por uma multidão de pecados. Mas o judeu, ele não acreditava que isso se aplicava a ele. Ele não aceitava isso de forma alguma. Ele era um membro do povo eleito, da nação santa, filho de Abraão, que possuía então a certeza da salvação e por isso então não precisava se humilhar dessa maneira. Eles diziam que o batismo era só para os pecadores e nenhum judeu se considerava pecador. Veja que interessante, porque eles acreditavam que o fato de serem filho de Abraão garantia tudo.
garantia a santidade, garantia tudo. Nós vimos aqui na última semana que João questionou isso, né? Falou, não adianta falar que vocês são filhos de Abraão. Não adianta, isso não resolve. Então era algo que eles não praticavam. E ao longo desse capítulo nós vemos que pela primeira vez então, na história da nação judaica, eles passaram a reconhecer o seu próprio pecado. Porque João estava pregando aos judeus, claro que vinha outros povos, mas o foco era a sua nação. E eles então agora estavam reconhecendo o seu próprio pecado e a distância que eles estavam do Senhor e a necessidade que eles tinham do Senhor. Apesar de serem um povo escolhido, irmãos, isso nunca havia acontecido na história da nação. Em alguns momentos eles se arrependiam, então eles se vestiam de pano de saco, faziam jejum e se humilhavam. Mas eles não tinham essa plena certeza, essa convicção de que eram pecadores necessitados do perdão divino. A lei era suficiente, a descendência de Abraão era suficiente para eles, mas agora eles estavam reconhecendo os seus pecados. E ali estava Jesus, diante de João, para ser batizado também. Os homens tinham consciência, irmãos, eles não eram batizados inconscientemente, apesar de haver os religiosos, hipócritas, aqueles que iam com um coração sincero, entendiam o que estava acontecendo. Então, confessavam os seus pecados e eram batizados. Jesus vai até João para cumprir toda a justiça. Hernandes Dias Lopes, ele fala que com o batismo de Jesus, ele se identificou com a busca de Deus por parte dos homens. Ele estava então se identificando com os homens, aqueles que ele tinha vindo salvar. Dos evangelhos que nós temos, o único que enfatiza a resistência de João é Mateus. Os outros não falam sobre essa conversa entre João e Jesus. O único que destaca isso é o Evangelho de Mateus. Por quê? Porque João sabia que Jesus não tinha pecado para que ele pudesse se arrepender. Ele sabia que Jesus não precisava ser perdoado por nada. Então por isso que ele tentou impedir Jesus de fazer aquilo. Mas, então o Senhor Jesus diz que era necessário cumprir-se toda a justiça. Diante das palavras, da resistência de João, Jesus então começa a explicar a ele o porquê ele estava se submetendo ao batismo. Como Deus, como homem santo, ele não precisava, mas ele estava ali para se identificar com o seu povo. Ao se identificar com o seu povo, Cristo estava então começando a assumir o lugar do povo. Não foi para isso que ele veio? O ato então aqui de cumprir toda a justiça era isso. Jesus estava demonstrando que ele levaria sobre si todo o pecado. Ele estava demonstrando que ele sofreria toda a ira de Deus, o cálice da ira que ele tomou. Foi para cumprir as demandas da justiça que Jesus foi batizado. Nós sabemos que ele veio para estabelecer o seu reino. João já dizia isso. Para aqueles que almejavam entrar no reino dos céus, o que João Batista dizia? Arrependam-se, confessem os seus pecados e sejam batizados. Deixo claro que a prática do batismo sem transformação não resulta em salvação. Mas a justiça do reino estabelecido requeria o batismo, a humilhação pública do homem e a declaração de que agora ele pertence ao reino e a um Senhor. É isso que é o batismo. Você declara publicamente que você serve a um Senhor. Portanto,
Jesus cumpriu essa justiça do seu reino ao ser batizado. Toda a justiça foi cumprida pelo Senhor. Após o batismo, o que aconteceu com Jesus? Foi se preparar no deserto. Ele não começou o ministério mesmo sendo Deus de qualquer forma. 40 dias e 40 noites jejuando, se preparando, porque além de Deus ele era homem. Então, como homem, para ser o homem perfeito, o sacrifício perfeito, sem mácula, sem mancha nenhuma, era necessário que se cumprisse então toda a justiça. E Jesus fez dessa forma. Então, uma coisa que nos deixa claro é que o motivo de Jesus ser batizado foi diferente dos outros que estavam sendo batizados por João. Totalmente diferente. Os outros eram batizados por causa do seu pecado. Confessavam, se arrependiam e então recebiam o batismo para perdão de pecados. Jesus não foi batizado por este motivo. Jesus não foi batizado para receber perdão pelos seus pecados, porque ele não tinha. E não precisava receber o perdão de Deus. Ele foi batizado porque se identificou com o seu povo. Ele se fez um com o seu povo. Cumpriu-se então toda a justiça. Foi batizado porque o pecado do seu povo estava sobre ele, foi lançado sobre ele, para que se cumprisse toda a justiça. Então, ele recebe o batismo de arrependimento não para a remissão de pecados, mas para se identificar com o seu povo. Norman Shields, um teólogo, ele diz dessa forma sobre esta questão. Jesus considerava como essencial que ele se identificasse com esses pecadores e fosse tratado como se ele fosse um deles. Assim fazendo, ele ilustrou o fato de que ele tinha vindo para salvar o seu povo dos seus pecados. O teólogo, o nome dele é Tasker, não sei como é que se pronuncia, ele diz assim: submetendo-se ao batismo, Jesus estava aceitando o seu destino como membro de seu povo e parte da humanidade. Ele toma sobre si os pecados deles e no batismo ele os atira sobre si com santa ira, dedicando-se ao mesmo tempo à sua santa vocação. Estamos falando só da humanidade de Cristo. O teólogo Fritz Henniker, ele diz assim: por que Jesus deixou-se batizar? Sabemos da importância do batismo de João. Ele significava o juízo sobre a pessoa culpada. Jesus tinha necessidade de tal juízo? Não. Por causa de si próprio, ele não precisava deixar-se batizar. Ele submeteu-se ao batismo não somente exteriormente, como uma cerimônia, ou para nos dar um exemplo, a saber de que também precisamos deixar-nos batizar. Jesus sabia que precisava realizar e construir o que esse batismo representa. Está cônscio de que ele é o Cordeiro de Deus que leva embora o pecado do mundo. Por isso, responde ao Batista: convém cumprir toda a justiça. Ele sabe que o caminho da decisão redentora de Deus passa pela sua morte vicária. E um último teólogo que eu anotei aqui, John MacArthur, ele diz: identificar-se com os homens é se identificar com o pecado. Ele não podia comprar justiça para a humanidade se ele não se identificasse com o pecado da humanidade. Centenas de anos antes da vinda de Cristo, Isaías havia declarado que o Messias foi contado entre os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53:12. O batismo de Jesus também representou a identificação da vontade do homem sem pecado com os pecadores que ele veio salvar. Então veja que cumprir toda a justiça também significava se identificar com os pecadores. Cristo não teve pecado, Cristo é um homem santo, mas havia necessidade de se cumprir toda a justiça. Essa situação era tão importante que foi o primeiro ato do ministério de Cristo. A primeira coisa que Cristo fez no seu ministério foi ir até João para que fosse batizado, para dar início
no plano redentor que ele havia vindo cumprir. Cristo não tinha pecado, mas ele tomou o lugar daqueles que não tinham justiça para que esses pudessem ser justificados. Ele, que era sem pecado, se submeteu a um batismo que era destinado aos pecadores do mundo. O ato do batismo aqui representa então a identificação com o seu povo. 2 Coríntios 25, 21 diz que ele, aquele que não tinha pecado, foi feito pecado para que nós nos tornássemos justiças de Deus. No ato do batismo, segundo o significado simbólico, nós temos então o segundo anúncio da confirmação do propósito da vinda de Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para morrer em favor dos pecadores. O primeiro anúncio foi feito pelos magos, nós estudamos aqui, quando eles entregaram os presentes. Ao passar pelas águas do batismo, eles então dão o segundo anúncio do propósito pelo qual ele veio ao mundo. Cumpre-se então toda a justiça. O verso 16 fala sobre a descida do Espírito Santo. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Vamos destacar algumas questões importantes aqui nesse texto. Sem dúvidas, um dos textos bem utilizados para se defender a doutrina da Trindade. Afinal de contas, nós encontramos aqui o Filho encarnado, o Espírito em forma de pomba e a voz vinda dos céus. Mas não é essa a mensagem central. A primeira coisa que nós destacamos aqui é a confirmação para João de que ele era realmente o Messias. Esse é um fato realmente. João Batista, ele já havia recebido este anúncio de que aquele a quem ele visse o Espírito descer em forma de pomba, era este o escolhido, era este o Messias. Está registrado lá em João capítulo 1, versos 32 e 33, assim: então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, a primeira situação que nós encontramos aqui é que, para não haver dúvidas em João, Deus revelou que seria dessa forma. Então ocorreu da forma que o Senhor lhe havia revelado. E se ele já havia reconhecido antes, quando concluiu-se o batismo e aconteceu toda essa situação, se havia alguma dúvida ainda, todas elas foram sanadas, porque o Senhor cumpriu conforme ele havia prometido. Outra situação que eu gostaria de destacar é sobre a descida do Espírito Santo em forma de pombo. Isso também nos ensina como seria o ministério de Cristo, o significado simbólico. A primeira coisa que nós observamos aqui ao ouvirmos e vermos a descida do Espírito Santo em forma de pomba, é que o ministério de Cristo seria um ministério de gentileza, um ministério inofensivo. Nós já vamos chegar no ponto central. Veja aqui um texto em Mateus 10, 16 que diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Todo o ministério de Cristo, ele viveu dessa forma. Não é isso que Cristo pregou? Quando Cristo foi preso, quando os soldados estavam ali para pegar ele e levar ele para o julgamento, o que ele disse? Se eu quisesse, eu poderia ordenar uma legião de anjos aqui e eles viriam agora. O que ele fez? Não resistiu, se entregou. Não agiu dessa maneira. Todo o ministério de Cristo consistia em uma coisa: quando necessário, doar a outra face. Lhe bateu na direita, vire à esquerda.
Gentileza. Foi um ato de gentileza Cristo vir e morrer em favor dos pecadores. O ministério de Cristo findou-se sendo julgados por ímpios malditos, homens desgraçados e lamaçados em pecados, mas ele sequer abriu a boca. Não é isso que está escrito em Isaías 53? Como uma ovelha foi levada ao matador e sequer abriu a sua boca. É dessa maneira que Cristo agiu. Ali estava o Santo dos Santos, ali estava o Deus soberano, e ele suportou as calúnias e ofensas de homens maus, perversos, indignos sequer de se referir a ele. Como homem, era um homem que nada fazia de mal aos outros, inofensivo. Foi julgado de maneira a qual ele não merecia, nada havia feito para estar ali. Ele permaneceu sendo o mesmo, desde o início até o final do seu ministério. É só você ler a história, é só você ler a forma como Cristo agiu. Às vezes que ele agiu um pouco mais severo, era para falar contra os religiosos, mas nada referido ao seu ministério, referido àquilo que a sua palavra ordenava. Foi reconhecido então como um homem inofensivo, gentil como uma pomba. Então, pastor Joel Big destaca isso, quando ocorre essa situação no batismo de Jesus, estava declarando como seria o seu ministério. A segunda situação que se refere ao ministério de Cristo, porque ali era o ponto de partida, era que seria um ministério de aflição, de sofrimento. Veja, Isaías 38, 14, Isaías 59, 11, vou ler primeiro 38, 14. Gritei como um andorinhão, como um touro, gemi como uma pomba chorosa, olhando para os céus, enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Isaías 59, 11. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas. Sem dúvidas, o ministério de Cristo foi marcado por aflição e dor. O mesmo profeta que lemos agora dizia que ele era reconhecido como um homem de dores. Cristo ficou aflito, sofreu como homem, ficou angustiado no Jardim das Oliveiras, pouco antes da sua prisão. Não foi isso? Afasta de mim esse cálice, se possível, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Como homem, o seu ministério foi um ministério de aflição. Foi rejeitado pelo seu próprio povo. Foi tratado como um louco por outros. Não é ele o carpinteiro de Nazaré? Ninguém dava méritos para ele. Os próprios discípulos o abandonaram no momento da sua entrega, da sua prisão. Um ministério de sofrimento, sendo julgado por homens maus e perversos, sendo colocado na mesma balança que Barrabás, um bandido. Ainda tem pessoas que pregam dizendo que nós temos a mesma dignidade de Jesus, um absurdo. Um ministério de dor, de sofrimento. A descida do Espírito Santo em forma de pombo anunciava que aquele ministério seria um ministério de aflição. O que ele dizia? Eu sequer tenho onde repousar a minha cabeça. Cristo não descansava. As pessoas iam até ele por interesse. Enquanto realizava milagres, a multidão seguia. Mas quando ministravam uma palavra, as pessoas fugiam. Ministério de aflição. E também trazia nova vida, nova criação, uma esperança. A descida do Espírito em forma de pomba anunciava isso. Este veio para nos trazer vida nova. Ele mesmo disse:
eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Gênesis 1:2 fala sobre a criação do mundo e diz assim: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No momento da criação em que nada existia, o Espírito de Deus andava sobre as águas e o seu Espírito atuou na criação mediante a sua palavra. Não foi assim? Haja luz. Então o Espírito de Deus, Criador de todas as coisas, não um ser separado, mas um único Deus, isso é claro, precisa falar aqui. O judeu, ele tinha isso como convicção. Quando se falava do Espírito do Senhor para o judeu, ele relacionava o Espírito do Senhor com a obra da criação. O único que tem poder de criar do nada. É por isso que só Deus tem o haja. Somente Deus pode dizer haja luz e haverá luz. Somente Deus pode criar algo do nada, apenas pelo poder da sua palavra. E um outro texto, Gênesis 8:10 diz: Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Após o dilúvio, de uma maneira simbólica, a pomba anunciou a Noé que o mundo novo estava pronto para receber. Não foi isso? Deus destruiu todos os pecadores da terra, tudo o que havia de ruim, restou apenas Noé e sua família, porque era um homem justo e íntegro. Noé solta a pomba e esta simbolicamente retorna dizendo que o mundo novo estava pronto. Ele poderia sair da arca com a sua família. Cristo veio para nos fazer novas criaturas, para nos chamar da morte para a vida, para que pudéssemos nascer de novo. É por isso que ele fala: ninguém pode entrar no reino sem nascer de novo. É nova vida, não é do mesmo jeito, não sabe aquelas pessoas que falam: não, eu nasci assim, eu sou assim, acabou. Não é assim não, meu irmão. Se Cristo te chamou, Ele vai transformar a sua vida. É nova criatura, é novo nascimento. As coisas velhas ficaram lá atrás. Então, quando o Espírito desce sobre Cristo, estava dizendo que o ministério dele produziria vida nova para os que estavam mortos, perdidos em seus pecados. E foi exatamente isso que Cristo nos deu: vida. Não vida mais ou menos, não vida como outrora, não uma melhoradinha, não é como alguns dizem: Cristo vai mudar seu cativeiro. Não, Ele não vai te mudar de cativeiro não, meu irmão. Ele vai transformar a sua vida. Uma vida abundante, é isso que Cristo nos promete. Então, nós vemos aqui o cumprimento de toda a justiça. Cristo é Deus encarnado. E tudo isso que ocorreu estava dizendo para nós: Ele veio para que vocês pudessem viver. Se Ele não viesse, não teríamos vida. Graça eterna e soberana. O verso 17 nos fala sobre a voz que veio dos céus. Então diz assim: então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Aqui também é algo importante para nós que servimos ao Senhor. Este versículo ele é composto de duas situações que estão no Antigo Testamento. Primeira parte: este é meu filho amado, está fazendo uma referência aos Salmos capítulo 2, verso 7. Nós já estudamos aqui que Mateus tinha por objetivo deixar claro para o seu povo de que ele era o Messias. Então Mateus é o que mais se utiliza no Antigo Testamento para se referir a Jesus como Deus, como Messias. Então ele mais uma vez utiliza aqui profecias do Antigo Testamento e demonstra que se cumprem em Jesus. Então a primeira parte, este é meu filho amado, está se referindo aos Salmos capítulo 2, verso 7. Todo judeu, qualquer judeu, ele concordava que estes salmos é uma descrição do Messias, do poderoso
rei que haveria de vir ao mundo, do único Deus, porque os judeus servem um Deus único, em quem me agrada. É uma citação tirada de parte do texto que está em Isaías 42, verso 1. Aqui nos fala também, nos dá algumas descrições do servo sofredor. Isaías, com detalhes, ele narra como seria o ministério de Cristo. Capítulo 53 é maravilhoso. Já também aplicamos aqui sobre cada versículo deste capítulo. A narrativa do profeta mostrando todo o sofrimento daquele que viria ao mundo. Então, no batismo de Cristo, ao ouvir estas palavras, duas coisas haviam por certeza. A primeira delas é que ele realmente era o Messias, o escolhido, ele era o ungido, ele era o Senhor. E a segunda coisa que anuncia é que o caminho que ele tinha pela frente era um caminho de sofrimento, confirmando o que eu acabei de falar com a descida do Espírito. O caminho que iniciava-se ali terminaria pendurado numa cruz. Ele já sabia que seria dessa forma. Ele sabia. E essas palavras confirmam. E ao final do ministério de Cristo, confirma-se que ele era o escolhido e que ele padeceu na cruz do Calvário. E as duas coisas juntas gerou o quê? Perdão, graça, transformação, mudança de vida, esperança de vida eterna. Por isso que Pedro, na sua carta, ele fala: vocês não eram sequer povo, vocês eram ninguém, vocês não eram nada, mas agora vocês são povo exclusivo de Deus. É por isso que Pedro enfatiza isso. Então João tinha certeza de que ele havia sido escolhido para ser o rei, mas que o seu trono não era o trono que os homens esperavam, não era o trono que os judeus estavam esperando. Qual o trono que os judeus esperam? Um rei que venha e estabeleça tudo como era antigamente. Eles queriam que Jesus livrassem eles do domínio de Roma. O trono de Cristo não era esse. O trono de Cristo foi a cruz do Calvário. Este era o propósito maior do nosso Senhor. Foi escolhido para ser um conquistador, aquele que resgataria, aquele que traria a vida em abundância. Mas a forma de se reconquistar, mas a forma de trazer vida em abundância consistia na entrega da sua própria vida na cruz do Calvário. Duas coisas maravilhosas nós encontramos em Cristo: justiça e amor. Duas coisas graciosas nós encontramos em Cristo: um pecado que abundou de forma terrível, um nível de pecado que fez o santo descer dos céus e se entregar em nosso lugar, porque ninguém suportaria aquele cálice. Mas em contrapartida, uma graça que transbordou em todo e qualquer pecado. Romanos 6. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então nós encontramos essa verdade maravilhosa. Romanos 3. Ele permaneceria sendo justo e agora justificador daquele que crê. Os presentes dos magos já haviam anunciado essa verdade. Um rei que havia vindo para morrer. Não havia dúvidas de que ele era o Messias e que no final do seu ministério beberia todo o cálice da ira divina. Para aqueles que creem na pluralidade, na divindade, é simples dizer isso, que o Pai falou sobre o Filho. Mas não é nada disso. O único Deus está anunciando como seria o seu ministério. Não é difícil demais para um Deus que a Bíblia diz ser todo-poderoso, para um Deus que a Bíblia diz ser o Deus do impossível, estar em terra e falar dos céus.
porque nada é impossível para Deus. Então não há aqui uma não há mais Deus aqui. Há um único Senhor que se revelou ao homem de maneira graciosa e gloriosa, irmãos. É por isso que nós somos eternamente devedores de Cristo. Como homem, ele cumpriu toda a justiça. Como homem, ele fez tudo o que era necessário ser feito. Outra coisa que destaca é que, como homem, a representação da descida do Espírito demonstrava que ele era alguém ungido. Estou falando da parte humana. Ninguém que serve a Deus pode servi-lo sem a unção. Ninguém. Os sacerdotes eram ungidos, os reis eram ungidos, João Batista ainda no ventre foi ungido, os profetas eram ungidos. Ele, como homem, através da descida do Espírito, demonstrou ser alguém ungido. O que ele disse aos seus discípulos antes de iniciarem a boa obra da igreja: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Porque os discípulos oravam, pedindo ao Senhor coragem, e este os enchia continuamente com o teu Espírito, porque ninguém pode servir ao Senhor sem o Espírito de Deus. Ninguém. Sem o Espírito de Deus, irmãos, todas as palavras ministradas são palavras ao vento. Pode haver beleza, pode haver até um pouco de conhecimento, mas não gera convencimento, não gera transformação. Então, cumpriu-se toda a justiça no batismo de Cristo Jesus. Como homem também era um homem cheio da unção divina. Note que eu estou falando como homem, ele jamais deixou de ser um ser divino, era 100% homem e 100% Deus, mas havia necessidade de se cumprir toda a justiça. E nós, como servos de Cristo Jesus, precisamos da mesma graça, da mesma unção. Por isso que antes de irmos, é necessário sermos chamados. Antes de irmos, é necessário sermos cheios. Senão faremos somente aquilo que o nosso coração manda. E o coração do homem, ele é enganoso. O coração do homem pode haver um pouquinho de bondade, mas há mais maldade do que bondade. Então todos necessitam do Espírito. Para sermos novas criaturas, precisamos do Espírito. É necessário nascer da água do Espírito. Então, meus irmãos, nós podemos aprender muito nessa noite. Aprender que mesmo aquele que foi reconhecido como o maior de todos os profetas por Jesus, se humilhou. Então nós devemos nos humilhar muito mais, né, se formos fazer uma comparação. Claro que não há necessidade disso. Não se considerava ninguém. Nós vemos a atuação da graça de Cristo de uma forma espetacular. Identificou-se com os homens, cumpriu toda a justiça como um homem perfeito. Por isso que Cristo é o nosso maior modelo, o maior exemplo. Por isso que Paulo dizia: olha, me imitem, porque eu imito a Cristo. Se ele não imitasse a Cristo, ele não diria essas palavras. Cristo é o maior modelo ao qual nós devemos seguir. Seu ministério demonstrava gentileza, sofrimento e vida nova. Algo que todo cristão deve ter, porque ele disse que nós devemos viver assim. O Sermão do Monte, capítulo 5, nós vamos já chegar nele nos próximos dias. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os misericordiosos. Sermão do Monte: olha, se alguém lhe ferir a sua face, vire a outra. Se alguém lhe forçar a caminhar uma milha, caminhe duas. Sermão do Monte: olha, ame e perdoe os seus inimigos. Gentileza. É assim que um cristão verdadeiro vive, convertido pelo Senhor. Pode haver aflições no meio do caminho, porque Cristo foi claro:
Jesus disse: sem nascer de novo, não podemos entrar no reino. Então, meu querido, se você ainda vive conforme o velho homem, clame a Deus por misericórdia. Clame a Deus por misericórdia. Se Cristo não lhes abriu os olhos, se humilhe perante Ele e clame a Deus por misericórdia. Porque sem novo nascimento não entrarão no reino. É o texto de João. Não é as minhas palavras, é a Bíblia, pura e simples. Viva para o Senhor. O mundo é passageiro, momentâneo. Estamos aqui de passagem, apenas de passagem. Então, não se amoldem aos padrões do mundo.